vimos o acordo, né, 1977/2013, e veremos agora a questão da elevação extraordinária de preços, né, do insumo, quer dizer, e mais outros temas ainda, ainda em respeito à alteração contratual. Pois, como vocês veem, a importância que é esse tema, né, nós vamos tratar aqui e vamos tratar também esse tema lá quando a gente falar em reequilíbrio econômico financeiro do contrato depois, tá? Primeiro, a coisa importante, o que é uma elevação extraordinária do preço? Porque para que haja uma alteração do contrato, não é qualquer alteração de preço. Alteração dos insumos haverá, sempre, lógico. O mercado não se comporta de forma linear. Esse insumo ele vai alterando. Agora, para que haja uma alteração contratual, a variação de preço deve ser extraordinária, tá? Deve suplantar qualquer expectativa que o mercado tenha em relação. Há uma tendência de variação de preço, não há dúvida nenhuma. Tá? A própria tabela Sinap, por exemplo, oferece essa possibilidade de você verificar a tendência de variação de preço. Mas, para que eu leve em consideração, essa variação tem que ser extraordinária, acima de qualquer expectativa de inflação, de modo que os índices de reposição inflacionária sejam substancialmente superiores aos esperados, impactando relevantemente a economia do mercado. Você esperava que houvesse variação em função, no caso de obra, do INCC, mas a variação foi muito superior a isso. Então, deve ser demonstrado que o insumo ainda, tá? Se você houve variação e alguém pedir que seja alterado o contrato em função dessa variação, tem que demonstrar que esse insumo não foi adquirido antes dessa variação, e sim foi adquirido depois da alta substancial. Tem que ser demonstrado isso. Olha, eu pensei que o insumo seria o tal preço, houve uma alta e tive que comprar depois. E, logicamente, com isso, eu perdi. O preço que eu tinha estabelecido no meu serviço que tinha aquele insumo, ele já não é de acordo com a realidade. Tá? Outro, o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ele não pode ser constatado a partir da variação de preço de apenas um serviço, um insumo. Isso é importante. Ao contrário, deve resultar de um exame global da variação de preço de todos os itens da vença. Quer dizer, quando um serviço varia, não significa que você vai alterar o contrato por causa disso. Você tem que examinar a variação dos demais para verificar se um não compensa com o outro. E, ao final, o contrato continua sendo um contrato que está remunerando de forma justa. Então, não basta analisar um serviço só, tem que analisar isso como um todo. Isso que eu estou trazendo para vocês, tudo isso que eu estou trazendo para vocês, a alteração, é muito importante para nós estudarmos depois o tema espinhoso, que é reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Tá? Tudo isso que eu estou passando para vocês em alteração contratual vai nos ajudar muito depois a entender com mais tranquilidade aquele outro tema, que é um continuidade do outro. Outro, a mera variação de mercado, de preço, quer dizer, mais ou menos que eu já falei há pouco, né? Não é suficiente para determinar a realização de reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Tá? É importante que realmente haja um fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável. Tá? Porque mera variação de preço, já falei para vocês, isso não vai acontecer. Tá? Isso está aí um acordo do nosso grande ministro Benjamin Zindler, né? A diferença entre os preços contratuais reajustados e os de mercado é uma situação previsível. Lógico. Dificilmente os índices contratuais vão refletir aquela evolução do mercado. É previsível que haja essa alteração. Tá? Outra coisa, a diminuição dos encargos incorrido pela empresa contratada para execução de obra realizada no âmbito, daí, esse acordo do ministro Walton Alencar Rodrigues, tá? No âmbito do Programa de Recuperação e Manutenção de Rodovias, o CREMA, resultando da redução e alteração de insumo de alguns serviços, impõe a revisão do preço da obra, com o intuito de manter o equilíbrio econômico financeiro. Quer dizer, não é só para mais. Se diminuir os encargos, eu também tenho que alterar o contrato para diminuir o valor do contrato. Não é só para cima, é também para baixo, a favor da administração também é possível, tá? Então,
Aí, um outro acordo no mesmo sentido, assim, diminuição significativa dos custos, impõe a repactuação do contrato, um outro acordo no mesmo sentido, aí do relator José Jorge, do TCU, tá? Então, deixando muito enfático para vocês que tanto para cima quanto para baixo é possível haver, então, alteração contratual, a favor, revisão do contrato a favor da administração ou a favor, que é contratante, né? Ou a favor do contratado. Perfeito? Tranquilo? Tá. Ônus requerer revisão contratual. Tá. Cabe à parte que detectar onerosidade excessiva em seu desfavor, em razão dos casos previstos na lei e desvinculado de questões inflacionárias, buscar a revisão contratual. Então, se uma empresa foi contratada conosco, tá? E ela perceber que ela está perdendo, que deve ser alterado o contrato, deve ser revisado o contrato, cabe a ela solicitar essa alteração contratual. Ela tem que pedir. O ônus é dela. Ela que está sendo prejudicada, é um direito patrimonial dela, e ela vai renunciar ou não a esse direito patrimonial. Se ela não renunciar a esse direito patrimonial, ela tem que pedir alterar esse contrato, no sentido de revisar o contrato a seu favor. E, da mesma coisa eu digo, se a administração pública notar que houve, por exemplo, uma diminuição dos insumos, de forma que o contrato está sendo pago a maior do que deve ser pago, cabe à administração ela provocar a revisão desse contrato para alterá-lo em favor da administração. Tá? Beleza? Então, é quem se sentir prejudicado quem é que tem que buscar isso. Quer dizer, o que eu estou dizendo disso é o seguinte: a administração não fará essa alteração contratual de ofício. O contratado tem que pedir. E se ele não pedir, não se faz. É um direito dele não pedir. Ele quer continuar a obra com esse mesmo preço, mesmo que ele esteja perdido um pouco. Tá? Outro. O atraso, isso está no artigo 124 ainda, o atraso na conclusão dos procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licença ambiental. Quer dizer, se houver esse atraso, tá? Se demorou, por exemplo, a desapropriar, isso causou. E se o contratado, se ele demonstrar que realmente houve, em função disso, desequilíbrio, tá? E esse desequilíbrio foi gerado por isso, em função dessa desapropriação, dessa demora na desocupação, dessa demora da servidão administrativa, dessa demora do licenciamento ambiental. Se ele provar isso, se esses fatos realmente alteraram a execução do contrato, a ponto de alterar as condições efetivas da proposta, logicamente que cabe ao contratado solicitar a alteração do contrato, revisar a seu favor. Tá? E se a execução do contrato não foi atingida pelo atraso, nas condições desse procedimento, não há o que se falar de reequilíbrio financeiro. Realmente demorou desapropriação, desocupação e tal, mas isso não atingiu em nada, não atrapalhou em nada. Tá? Se não demonstrar que foi realmente que esses fatos atrapalharam, diminuíram, causaram prejuízo ao contratado, sim, aí cabe a alteração contratual a favor dele, revisando o contrato. Senão, não, tá? Tem que demonstrar isso. Não basta a simples ocorrência desses procedimentos aí, no atraso da conclusão desses procedimentos. Isso não basta. Tem que, além de demonstrar o atraso da conclusão dos procedimentos, desapropriação, desocupação, servidão administrativa, licenciamento ambiental, além disso, tem que demonstrar que esse atraso causou um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato. Essa é a ideia. A questão interessante do desconto global, artigo 127, quando o preço unitário do serviço está contido na planilha orçamentária, a gente utiliza o preço planificado para eventual aditivo. Tá? É o preço global. Quando o preço unitário do serviço não está contemplado na planilha, mas está na tabela referencial, utiliza o valor da tabela referencial. Bem, explica mais fácil. Você vai fazer um aditivo. O serviço que você vai colocar no teu aditivo, ele já estava na tua planilha orçamentária, aquele serviço. Ele tem preço naquela. O que você faz? Você usa esse preço da tua planilha. Lógico, o serviço X, eu custava 100 na minha planilha original, tá?
eu vou ter que fazer um aditivo por algum motivo, vou ter que colocar mais serviço X. Qual o preço que eu vou usar? O preço já está na minha planilha. Tranquilo. Agora, quando o preço unitário não está na tua planilha, mas está na tabela referencial, a tabela, por exemplo, SINAP, Cicro, está na tabela DR, tabela CIU, já está lá, a tabela que você usou. Tá? O que se usa? Usa o valor dessa que está nessa tabela e aplica o desconto global. O desconto com o qual a empresa contratada ganhou a licitação. Então, usa a tabela, o preço da tabela referencial lá, Ciclo, SINAP, DR, CIU, usa o preço que está lá e aplica o desconto e paga esse valor descontado. Perfeito. E quando, em outras hipóteses, esse serviço que você vai colocado não está na tua planilha orçamentária, gente. Ele não está, além de não estar na tua planilha orçamentária, ele também não está, gente, na, nem na tabela referencial. Nem na planilha orçamentária, nem na tabela referencial. Ele não está em nenhum deles. O que faz quando não está em nenhum desses? Aí, o preço unitário, você deve ir ao mercado e buscar esse preço, fazer uma pesquisa de mercado para buscar esse preço, aplicando sobre ele o desconto global. Ou você faz, tá, uma composição com o serviço que você já tem em outras, com os insumos que você tem em outro serviço, faz uma composição e estabelece o preço daí através da tabela. Lógico, sempre aplicando o desconto global. Perfeito? Tranquilo? Então, essa a ideia de se fazer isso. Perfeito? E ainda, uma outra situação a mostrar para vocês, tá? Proibição de diminuir o desconto global em caso de aditivo, tá? Então, eu falei já para vocês isso, mas vale a pena eu responder, tá? O desconto, eu repeti, o desconto percentual global, ele representa o quê? A relação entre o preço ofertado pelo contratado, certo? Na licitação, é o preço contratado, e o preço de referência, o preço que você estabeleceu como preço máximo lá no teu edital, tá? É isso aí. Aí se tira desconto, tá? Um sobre o outro, né? Para dar em percentuagem, né? Percentual, né? Subtrai 1 e multiplica por 100, tá? Mas isso todos, aqui você tem engenheiro, arquiteto, todo mundo sabe o que eu tô falando, tá? Com aditivo, portanto, o desconto global, qualquer aditivo que você fizer, ele deve permanecer igual ou maior, tá? Do que o desconto originalmente ofertado para você, o quê? Para não beneficiar o contratado e, com isso, prejudicar aqueles que concorreram com ele, tá? Então, o julgamento de maior desconto terá como referência sempre o preço global, fixado no edital de licitação, e o desconto será estabelecido aos eventuais termos aditivos, está aí no artigo 32, parágrafo 2º, tá? Beleza? Tem que ser mantido isso. Outro tema que eu acho muito importante, tá? Para a gente trabalhar, o tema do desconto linear, tá? O desconto linear, havia uma certa discussão, uma discussão errada aí, que havia aí, tá? Que não podia fazer desconto linear para obra pública, tá? Lógico que pode, tá? Claramente, na lei do RDC, então, estava explícito isso, na lei estatais está explícito até hoje isso, tá? O nosso decreto do Estado do Paraná está explícito isso, que a preferência passa pelo desconto linear. Se você não fizer pelo desconto linear, você vai ter que justificar. O que é o desconto linear? Você dá um desconto só sobre todo o serviço. Tem a planilha orçamentária, tá? A planilha referencial orçamentária, tá? Você vai participar da licitação, você dá o desconto sobre o mesmo desconto sobre todos os serviços, tá? Isso é uma maneira muito interessante prevista em lei, porque desconto, maior desconto, é hoje um critério de julgamento. Você pode fazer pelo maior desconto. Então, mais do que nunca, o desconto linear é muito interessante, muito interessante. Eu até escrevi um artigo sobre isso, vou passar para vocês aí, no material de vocês, esse artigo sobre desconto linear, sabe? Para que vocês deem uma lida, que é interessante ali, eu tento demonstrar, eu busco demonstrar como é interessante se fazer desconto linear, porque se evita o malfadado jogo de planilha e o jogo de cronograma. Então, o que é? Você não dá um desconto por cada serviço, você desconta 10% de 5%, esse 8% e tal. Não. Se você dá 10%, desconto todos os 10%, todos os serviços daquela planilha orçamentária. Se você desconta de 5%, você dá sobre todo o serviço. Isso chama-se desconto linear. Ele evita o jogo de planilha e o jogo de cronograma. Aliás,
no próximo encontro nosso, nós vamos falar exatamente um pouquinho com vocês, um pouco mais com vocês, que nós já conversamos isso no primeiro curso sobre o jogo de planilha e jogo de cronograma. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.